Hora de começar a nossa aula de número 14. Vamos lá, teste de descarga superficial. Do que estamos falando, Alberto? Nós vamos falar daquela pergunta lá do Zinabre. Tem a ver com o Vamos Zinabre. voltar então, que eu tinha feito a pergunta do Zinabre lá atrás aqui, e aí vamos voltar. Estão perguntando aqui, quando fica a bateria ali em cima esbranquiçada ou amarelada, olha lá, como a gente está mostrando ali agora ali no vídeo. Isso daí tem o nome. Aqui os internautas estão falando Zinabre aqui, senão, alguns falam que oxidou a bateria. O que é isso, Alberto? E tem conserto? Tem. Bom, isso aí, ó, a nossa bateria aqui é uma forte candidata Para fazer isso, né? para criar aquele material ali. Vocês estão vendo que tem ácido saindo aqui. Uma aguinha a gente está vendo ali, né? Dá para ver quando você balança. Dá para ver que é uma pouquinho. aguinha, tá? Bom, a gente falou que a bateria, dentro dela eu tenho água destilada e tenho o ácido sulfúrico, né? O ácido sulfúrico, ele é um composto de enxofre, tá? Para quem lembra lá do tempo do colégio, H2SO4, eu tenho hidrogênio e tenho enxofre lá. Quando esse ácido sai aqui, ele vai se depositar, por exemplo, no polo, num dos polos aqui ou naquele borne, né? Ele se deposita e a parte líquida evapora e eu tenho um enxofre ali. Aquele negócio branco que a gente vê lá, que a gente chama de zinabre, na verdade é resíduo do ácido sulfúrico, é um óxido de enxofre que tem ali, tá? Aquele óxido de enxofre, ele vai corroer o borne, ele pode começar a isolar a bateria aqui, ele isola, né, o contato do cabo com o borne, e aquele óxido também, ele pode migrar para dentro do cabo e vai comer o seu cabo ali. Tem gente até que fala que isso aí é o câncer do carro, porque ele vai oxidando o cabo e vai migrando para todo o circuito elétrico do veículo. Então é importante, se você tem aquele zinabre ali, fazer a limpeza, a gente vai mostrar no vídeo como faz isso, tá? E por que enfim, todos esses componentes químicos escapam da bateria? Bom, aqui nesse caso dessa bateria, por causa da má vedação das tampinhas aqui, ali, né? E muitas vezes você tem nessa região do borne aqui uma trinca ou uma folga e o ácido vai sair por aí. Então não é para sair esse ácido? Não, não é para sair, ele não pode sair. Porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Muitas vezes pela vibração, né, em função do tipo de fabricação, normalmente a bateria sofre muita vibração quando ela está dentro do carro, né? O borne aqui é chacoalhado e pode se soltar da região do plástico aqui, aí ele vai permitir que o ácido saia e eu vou ter a formação daquele zinabre lá. Tem uma tela aí, né, que vai falando sobre isso também, não tem? Que a gente tem a tela é sobre descarga superficial. Descarga superficial. Tá? Bom, vamos lá. Bom, então a gente respondeu ao zinabre. é uma continuidade, né? Se eu tenho esse ácido saindo aqui, formando aquele óxido lá, eu posso ter, como aquele óxido é condutor de energia, eu posso ter uma descarga superficial, que é eu formar uma pequena corrente aqui, nessa região da bateria ou nessa região da bateria aqui. Isso pode acontecer não só pelo óxido, pode acontecer por deposição de sujeira, tá? Terra, a umidade vai formando aquela camada grossa aqui e eu posso ter uma deposição de sujeira. Com sujeira é muito comum na região de Minas, lá onde tem... lá para o lado de Ipatinga e tal, que tem mineração de ferro, naquela região você tem muito óxido de ferro no ar, e ele acaba se depositando aqui e causa descarga superficial. O óxido de ferro também, ele atrapalha até o funcionamento da injeção. No curso de injeção a gente vai falar o que acontece com o óxido de ferro e o motor para de funcionar em função disso. É só fazer uma limpeza em determinados lugares lá, ele vai voltar a funcionar. Então eu tenho descarga superficial por problema do óxido, do enxofre aqui e por deposição de sujeira e umidade, tá? A gente fez um VT que vai mostrar como que a gente testa isso e como que faz a limpeza, tá? Na tela vocês veem ali a sequência do que a gente comentou, né? O depósito, fissura na carcaça e tal, passagem de corrente e descarga da bateria. Sulfatação. O nome técnico do negócio é uma sulfatação aqui em cima, tá? O nome popular é zinabre. Tá? Se o cara falar sulfatação, você vai achar que é muito caro. O zinabre já está mais baratinho, vamos embora. Tá barato. Vamos ver o VT então de como é que a gente testa a carga superficial da bateria e aí depois a gente volta e faz mais alguns comentários sobre o tema aí.
O teste que nós vamos fazer agora é verificar se existe uma perda de carga, a que a gente chama de carga superficial, pela própria carcaça da bateria. Tá? Para isso a gente precisa de um multímetro que tenha uma precisão maior de medição, porque a tensão ali vai ser muito pequena. A primeira coisa que a gente tem que fazer é regular o multímetro para medir tensão em volts. Tá? Esse multímetro tem uma particularidade que eu escolho se é corrente contínua ou corrente alternada nesse botão aqui e acompanho aqui pela tela se está em corrente contínua ou alternada. Então eu tenho que medir tensão em volts, tá? Em corrente contínua. Tem que dar DC aqui, ok? Para fazer essa medição, com a ponta de prova preta do multímetro, nós vamos ligar no negativo da bateria e a ponta de prova vermelha nós vamos passear em volta do borne positivo da bateria. Se tiver alguma fuga de alguma corrente superficial aqui, uma tensão superficial, o multímetro vai mostrar. Pela medição que a gente fez, o multímetro está apresentando que existe uma fuga de tensão superficial nessa bateria aqui. Essa medição que o multímetro apresentou, o problema pode estar ligado a essa questão do zinabre que a gente vê aqui no borne. Tá? O que a gente vai fazer agora é desligar o borne positivo, desligar o borne negativo, limpar esse zinabre e aí limpar também a bateria, religar e fazer o teste novamente. Para fazer a limpeza do zinabre ali do terminal da bateria, a gente tem um procedimento bem simples. Tá? A gente vai usar um copo d'água, um pouco de bicarbonato de sódio. Tá? Então nós vamos pegar aqui uma colher de bicarbonato, misturar aqui na água e usar essa mistura num pano para fazer a limpeza lá. Vamos então agora desconectar o cabo positivo da bateria, tá? Solta aqui e tirei. Agora a gente vai ter que fazer limpeza desse zinabre aqui. Bom, eu vou molhar um pedaço do pano aqui nessa mistura que a gente fez, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado para não jogar essa água na bateria e aquele zinabre ali é ácido sulfúrico, ele escorregar para outras partes do carro vai provocar corrosão, tá? Então vamos pegar aqui o pano molhado na mistura e vamos passar aqui em volta do borne. Agora com a parte seca do pano, vamos enxugar ali. Depois disso, vamos voltar a conectar o borne e fazer a medição. Vamos religar lá o positivo da bateria. Tá? Apertar bem aqui. Vamos refazer o teste agora, ver se a limpeza resolveu o problema. A ponta preta do multímetro no polo negativo da bateria e com a ponta vermelha a gente vai passear em volta do borne positivo. Tá? E a gente viu aqui que a medida está bem abaixo de meio volt, então problema resolvido. Bom, vimos ali a parte de limpeza aí dessa sulfatação, mais conhecida como zinabre, ali naquela bateria. A gente estava comentando várias coisas aqui, eu e o Alberto, enquanto a gente assistia a esse vídeo aí. Aquela bateria ali, você fez uma limpeza, você fez uma asepsia ali nela com bicarbonato. O bicarbonato, você estava explicando que ele serve, na verdade, para neutralizar. Neutralizar o ácido que está ali. Tá, mas assim, eu fiz até uma analogia com leite derramado, né? Você limpou o leite que derramou ali no fogão, mas o leite ainda está no fogo. Então, o que está causando esse problema ainda está causando, né? Aquela bateria em si ali, com a limpeza, melhorou, mas provavelmente ela está com uma fissura na região de um dos bornes ali, e vai voltar a acontecer o problema, tá? Porque ela não tinha assim sujeira suficiente para ter a descarga superficial, estava mais ligado ao ácido ali dentro, tá? Então provavelmente ela tem algum problema, a melhor coisa é substituir essa bateria. Ela não vai parar de fazer isso só porque você passou bicarbonato. Quando começa, não vai. Ali foi só uma plástica que você fez, né? Só ficou bonitinho agora, tudo e... no momento ficou bom, agora pode ser, isso a gente fez aqui umas 2 semanas atrás, pode ser que chegando hoje naquele carro lá, ele vai estar de novo com a sulfatação. Tá? Então, na dúvida, é mais barato trocar a bateria. Porque, como eu falei, ela pode migrar para os cabos, né? E vira aquele câncer que você falou. E vira o câncer. Uma outra coisa que é muito importante lembrar, que o zinabre é o ácido que está dormindo, vamos dizer assim. Tá? Quando cai água ali, volta a ser ácido sulfúrico. Então, você viu que a gente usou luva, óculos e tal. Se aquele pozinho branco cai na sua roupa, tá?
Você tira a roupa, joga na máquina, quando entrar na água, ele vai furar a sua, a roupa que estava e as outras, porque é ácido sulfúrico. Entrou em contato com a água, já era. Na hora de limpar também, vou chegar lá e vou dar uma soprão ali, vou jogar aquele ácido para lá. Vai jogar, vai ficar colado em alguma parte do motor. A própria umidade do ar, quando você, durante você tem a noite, a queda de temperatura da noite, quando você gera aquela condensação. Aquela condensação chega perto ali, virar sulfúrico, vai corroer a carroceria também. Tá? Detalhes, então tem que tomar muito cuidado. Detalhes. Nada de soprar, nada de soprar. O que a gente não fez no teste, deveria ter feito, era pegar aquela bateria, tirar do lugar e olhar o dano local. Que ela está causando ali, ver o que está acontecendo Para se não tem dela. começo de corrosão ali, porque aqueles inabres, se cai ali embaixo com a própria condensação normal do ar durante a noite, pode gerar um ácido e comer a base da bateria. Tá? Alberto, a gente está cheio aqui de mulheres acompanhando a nossa aula. Tem a Ana Paula, depois tem a Livana também, estava aí acompanhando, falando para que a gente sempre lembre o nome dos componentes da bateria ali, para que fixe bem isso na cabeça de todo mundo. Então, eu vou aproveitar o gancho aqui da pergunta da Ana Paula. Ela falou o seguinte, que a bateria dela está carregada. Tá bonita, olhou lá, tá verdinha, tá linda, maravilhosa, funcionando bem. Mas o carro não dá partida. Aí ela diz, pode ser problema de fiação, fusível, sensores ou pode ser o motor de arranque? Não faz um barulho sequer quando ela vira a chave, não faz nada? Nada. Então pode ser um problema do motor de arranque. Pode ser, ela tem que olhar o fusível, deve ter normalmente tem um fusível nesse circuito, tá? E pode ser um problema do motor de arranque que queimou. Ou uma coisa mais simples, tá? Um dos cabos ali, você tem que olhar o que a primeira coisa a fazer, a gente sempre pensa no pior, né? Mas no caso da eletricidade, a primeira coisa a fazer é olhar aqui, do borne negativo sai um cabo que está preso na carroceria do carro, tá? Aquele carro, por exemplo, lá ele tem aquele carro do filme, do vídeo, ele tem uma tendência forte de chegar numa situação igual ao carro que ela está comentando, porque aquele zinabre pode cair no ponto de fixação desse cabo na carroceria, né? E pode acontecer uma isolação, aí o circuito não fecha. Então eu posso ter um problema, a gente chama de problema de massa, no ponto de massa da bateria. No negativo eu tenho um ponto de massa na carcaça do carro, que seria bom olhar se aquilo está bem fixado, pegar o parafuso lá, dar uma apertada, ver se está bom. O lado positivo também, a saída do lado positivo para a entrada do motor de partida, para ver se aquilo está bem fixado, tá certo? Olha isso e vê, melhorou ou não melhorou? Bom, aí tem que fazer um teste específico do motor de partida, né? Então vamos lá, vamos continuar então. Essa foi a nossa aula então, olha aí, de número 14, onde a gente falou sobre o teste de descarga superficial.